Você já parou para pensar no que realmente fez Davi vencer o gigante Golias? Muitos imaginam coragem, força ou até ambição, mas a verdade vai muito além disso. Segundo a Bíblia, a motivação de Davi não veio dele mesmo, veio de Deus. Essa compreensão muda completamente a perspectiva da história. A vitória sobre o gigante não foi apenas um feito humano impressionante, mas parte de um plano divino já traçado para Israel. Hoje, vamos explorar esse episódio e descobrir lições espirituais profundas que continuam valendo, mesmo depois de tantos séculos. Nessa história marcante, vemos um jovem aparentemente indefeso sendo usado por Deus para derrotar um guerreiro experiente, temido e fortemente armado. À primeira vista, isso não faz sentido algum aos olhos humanos. Por isso, essa narrativa nos leva a refletir: por que Deus escolheu agir dessa forma? Qual é o real significado desse acontecimento tão emblemático? O que Deus queria ensinar ali e o que ele ainda quer nos ensinar hoje? Ao compreendermos essa história, percebemos que a vitória de Davi não foi um acaso, nem sorte ou coincidência. Cada detalhe fazia parte de algo maior, revelando verdades que atravessam gerações. Ao observarmos esse episódio com atenção, fica claro que a história não gira apenas em torno de Davi, mas revela quem realmente conduz e decide as batalhas. Embora Davi seja a figura central aos olhos humanos, o verdadeiro protagonista dessa história é o próprio Deus. Foi ele quem manifestou seu poder ao usar o mais fraco para vencer o mais forte. Davi e Golias entram em cena, mas todo o cenário foi cuidadosamente conduzido por Deus. Ele despertou em Davi o zelo pela honra do seu nome e pelo seu povo. O jovem pastor tinha plena consciência de que a vitória não viria de suas habilidades, mas do Senhor. Ele sabia que a batalha pertence a Deus, que salva, protege e defende o seu povo. Essa verdade nos leva a uma reflexão necessária. Quantas vezes tentamos vencer batalhas sozinhos, quando elas pertencem ao Senhor? Além de libertar Israel do medo, a vitória sobre Golias representou a confirmação da escolha de Davi, dentro do plano de Deus para a liderança do povo. Antes mesmo do confronto, o Senhor já o havia separado para ser o futuro rei de Israel, mostrando que aquela vitória não foi apenas um livramento momentâneo, mas parte de um propósito maior. Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir aquele que, aos olhos humanos, parecia improvável. Um jovem pastor, esquecido no campo. Ninguém esperava por ele, mas Deus já o via. No campo de batalha, essa escolha começa a se tornar evidente. Enquanto os soldados experientes recuavam com medo, Davi se dispôs a enfrentar o gigante confiando plenamente em Deus. Davi não confiava em si mesmo, mas naquele que o havia chamado. Ao derrotar Golias, Deus confirmou publicamente sua escolha e revelou o tipo de liderança que ele deseja. A Bíblia nos ensina que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, exalta os humildes e resiste aos soberbos. A verdadeira força de um rei está na sua dependência de Deus, não em sua posição, aparência ou reconhecimento humano. Para entender por que Deus usou Davi de maneira tão poderosa, é necessário olhar além do campo de batalha e observar quem ele era em sua essência. Davi possuía uma fé genuína e um relacionamento profundo com Deus. Essa fé não surgiu no confronto com Golias. Foi construída no dia a dia, longe dos aplausos e dos olhos das pessoas. Antes do gigante, Davi já havia experimentado cuidado divino como pastor, enfrentando perigos reais, como leões e ursos. Essas experiências moldaram seu caráter e fortaleceram sua confiança. Por isso, diante de Golias, Davi não viu apenas um inimigo grande, mas uma oportunidade de honrar o nome do Senhor. Seu coração estava alinhado com o de Deus. E isso fez toda a diferença. Deus não olha a aparência, a estatura ou a força exterior, mas o coração. Lições que atravessam gerações se revelam nessa história, que permanece viva não apenas pelo milagre, mas pelas verdades espirituais que continuam se aplicando à vida de todos que confiam em Deus. Lições para o dia de hoje, que orientam escolhas, fortalecem a fé e renovam a esperança. Ela nos ensina sobre fé, confiança e dependência total do Senhor. Mostra que não importa o tamanho dos desafios, Deus é soberano e somente Ele concede a vitória. A vitória não vem de armas, recursos ou estratégias humanas, mas da presença de Deus, que gera coragem. Aprendemos também que as experiências passadas com Deus fortalecem nossa fé para os desafios futuros. Defender a honra do Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. Essa história aponta para algo ainda maior.
Jesus Cristo, descendente de Davi, o Rei dos Reis. Nele encontramos a verdadeira vitória, aquela que ninguém pode tirar. O contexto da batalha revela um cenário de tensão e expectativa. Os exércitos de Israel e dos filisteus estavam posicionados em lados opostos de um vale. Enquanto Golias, um guerreiro imponente da cidade de Gate, desafiava Israel diariamente, espalhando medo e humilhação. Ele não era um soldado comum, treinado desde jovem, forte, experiente e bem armado. Confiava totalmente em si mesmo e zombava não apenas de Israel, mas do Deus que eles serviam. Dia após dia, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul. Foi nesse cenário que Davi entrou em cena, enviado por seu pai para levar mantimentos aos irmãos. Ele ouviu o desafio e se indignou. Movido pela fé, recusou a armadura de Saul e escolheu confiar no Senhor, usando apenas sua funda e algumas pedras. Antes de lançar a pedra, Davi declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela não era apenas uma luta entre dois homens, mas um confronto entre a soberba humana e o poder de Deus. Com um único lançamento, Golias caiu, e a vitória revelou que Deus abate os arrogantes. A aplicação para a nossa vida surge quando entendemos que essa história vai além de um relato histórico. Nos convida a refletir sobre como reagimos diante dos desafios que enfrentamos hoje. A verdadeira vitória não está na força humana, mas na fé, na obediência e na coragem. Agora queremos saber de você. Você já enfrentou um gigante na sua vida? O que te deu coragem para seguir em frente quando tudo parecia impossível? Compartilhe sua experiência nos comentários e nos diga qual foi a maior lição dessa história para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco. Confie em Jesus. Com Ele, você também pode vencer gigantes.